Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. Aleluia. E vamos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de mais uma vez de poder estudar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar Levítico do versículo 11 ao 21, capítulo 7, em nome do Senhor Jesus. E para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo despertar em você a fé de que orando uns pelos outros nós seremos curados e que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, minha irmã, que acreditamos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Então, enquanto eu me posiciono aqui para esse nosso estudo de hoje, participe dessa grande corrente de oração se inscrevendo neste canal, em nome do Senhor Jesus. E nos ajude também dando seu like, em nome do Senhor Jesus. Então aqui nesses versículos, tá, do 11 ao 21, volta-se novamente a falar sobre os sacrifícios de paz, ou seja, sobre os sacrifícios que eram chamados de Shelamim. Então, se este sacrifício fosse feito num ato de ação de graças, ou seja, de gratidão a Deus, então, além do animal que seria sacrificado, o ofertante também deveria oferecer também pães feitos de farinha com azeite. Mas esses pães deveriam ser pães sem fermentos, ou pães achatados, feitos sem fermentos, ou pães pães grandes, feitos de farinha, bem misturados com azeite. Só não podia ter fermento, porque você sabe que o fermento representava pecado, tá? Então, se aquilo ali era uma oferta de paz ao Senhor, uma oferta de gratidão ao Senhor, uma Shelamim, eles ofereciam também esses pães, entendeu? Então não podia oferecer pecado ao Senhor, né? O Senhor não se agrada do pecado, o Senhor é puro, é santo, é separado do pecado. É isso que significa ser santo. Então, desses pães, um de cada tipo era apresentado ao Senhor. E a carne do animal deveria ser comida no mesmo dia que fosse sacrificado o animal. Porém, se a oferta fosse para pagar uma promessa, o que sobrasse da carne poderia ser comido no dia seguinte. Mas se no terceiro dia ainda houvesse carne, então essa carne não poderia ser mais comida. Eles tinham que queimar essa carne toda. Porque senão dava mau cheiro, né, gente? No acampamento trazia impureza para o tabernáculo. Isso não podia. O tabernáculo era um local de santificação e não de impureza. E também veja, se a carne tocasse em qualquer coisa impura, ela ficaria impura também. E para comer essa oferta, a pessoa deveria estar pura. Se o impuro comesse, então, ele seria expulso do meio do povo. Tá? A pessoa tinha que estar limpa ali, totalmente sem pecado, para poder comer dessa oferta, que era uma oferta de paz com Deus. Então, se a pessoa estava impura, como que a pessoa ia comer uma oferta de paz se a pessoa estava impura? Não tinha como, né? Então, como o versículo 12 começa dizendo, se a oferta for de gratidão, a ação de graças, então, segundo o Rabino Rashi, que foi um dos maiores comentaristas da Torá, aqui eram as ofertas de paz, de Shelamim, que eram oferecidas por um milagre recebido, tá? Tipo, se eles fizeram uma boa viagem marítima, se eles chegaram bem durante uma travessia do deserto, se eles escaparam de uma prisão, né? Se eles receberam uma cura, depois deles terem passado por um grande período de enfermidade. Então, após tudo isso, todos esses livramentos, o que eles faziam? Eles iam lá no tabernáculo, no templo, né? Que depois se tornou templo, eles ofereciam essa oferta de Shelamim, essa oferta de paz. Olha, agora eu estou em paz com Deus. É uma oferta de gratidão ao Senhor. Mas qual é a reflexão para nós hoje? Bem, novamente aqui eu vou repetir para que você venha memorizar que este sacrifício de Shelamim, de paz, era para agradecer por um milagre
ou por um voto, né? Por um voto que eles tinham recebido. Digamos que eles tinham feito um voto assim: ah, Senhor, se o Senhor me fizer eu ir bem nessa viagem, quando eu voltar eu vou te entregar um sacrifício de paz. E aí eles viajavam, quando eles retornavam, com tudo em paz na viagem, eles iam lá e ofereciam esse sacrifício ao Senhor. Então lá em Atos 21, nós vemos que o apóstolo Paulo, mesmo tendo se tornado um judeu crente em Jesus Cristo, né, mesmo assim, ele recebendo seu chamado específico para cuidar dos não-judeus, né, daqueles que não eram judeus e que se converteram a Jesus Cristo, mesmo assim, Paulo, ele ofereceu esse sacrifício ao Senhor. Ele fez esse voto e ele ofereceu esse sacrifício ao Senhor. Paulo, ele, como sendo um bom judeu, assim que ele chegou em Jerusalém, isso é 14 anos depois da sua conversão a Jesus. Pois, segundo seus próprios relatos, ele ficou 14 anos na Arábia. As pessoas acham que o ministério de Paulo foi assim: converteu num dia, no outro dia já começou a pregar a palavra de Deus. E não foi assim. Só depois é que ele começou seu ministério de ensino e evangelização para o povo que não era judeu e que precisava se tornar também povo de Deus. Só acontece que por causa disso, eles fizeram muita fofoca com o nome de Paulo. Né? Então, quando Paulo chegou ali em Jerusalém, os judeus que estavam ali, os judeus que não eram convertidos em Cristo Jesus, já estavam em pé de guerra com Paulo, já querendo crucificar Paulo também. Então, os líderes da igreja, que eram Tiago, Pedro e João, eles aconselharam Paulo a não se meter em confusão com eles. Então, eles falaram com Paulo: olha, Paulo, tem 4 homens aqui que estão fazendo o voto de Nazireu, tá? E estão oferecendo um sacrifício de Shelamim. Tá? Então vai lá e faça a mesma coisa com eles. Mostra para eles que você também é zeloso da Torá. Mostra lá, embora Paulo ensinava aos gentios que os gentios não precisavam fazer aqueles tipos de votos, que os gentios não precisavam fazer aqueles sacrifícios, que os gentios podiam continuar vivendo como gentios. Quem são os gentios? Nós. A única coisa que os gentios precisavam cumprir é o que está lá em Atos 15, que são as leis noéticas: é não comer o sangue, é não ser dada a violência, não ser dada a imoralidade sexual. Essas eram as leis que os gentios deveriam cumprir. Mas os judeus não, os judeus continuavam zelosos da lei, zelosos da Torá. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Veja que, embora Paulo estivesse em paz com Deus, pois ele tinha aceitado Jesus, e ele estava totalmente em obediência ao seu chamado, pregar para os não-judeus. Mas Paulo, ali, ele viu uma grande oportunidade de acabar com todo aquele disse-me-disse ao respeito dele. Olha, ele estava falando que você não é mais, que você tem desrespeitado a lei de Moisés, que você está ensinando, você está pregando rebelião contra a lei de Moisés. E foi o próprio apóstolo Paulo que ele nos ensinou: se for possível, se depender de vós, tende paz com todos os homens. Então Paulo, naquilo que dependeu dele, ele buscou ter paz. Paulo poderia ter sido ignorante, não poderia? Poderia. Quantas vezes nós ficamos na nossa ignorância? Ah, o que importa é que Deus acha a meu respeito. Ah, o que importa é o Senhor. Eu devo explicações ao Senhor, não devo explicações para ninguém. Quantas vezes nós ficamos na nossa ignorância? Não é? Mas às vezes basta uma atitude nossa para que a paz venha a seu lar. É claro que o Paulo continuou sendo perseguido, mas ele fez o que seria certo naquele momento. Ele escolheu, ele ouviu o conselho dos líderes da igreja, o conselho dos anciãos da igreja. E talvez você aí, minha irmã que está me ouvindo, não está ouvindo os conselhos daqueles que estão pregando para você a palavra de Deus. E você continua na sua ignorância. Ah, mas eu busquei de Deus, porque Deus falou comigo. Será que falou mesmo? Ou será que você induziu a fala de Deus em você? Porque quantas pessoas que estão aí induzindo a fala de Deus nelas?
porque Deus não pode contrariar a sua palavra. O Senhor não torce a sua justiça. Foi o que um dos amigos de Jó falou para ele: o Senhor não é aquele que não torce a justiça em favor de ninguém. Os caminhos do Senhor são retos. Então, como que podemos acreditar que Deus está falando com uma pessoa se a pessoa está andando num caminho da rebeldia? Se a pessoa está fazendo algo que é errado, que é contra ela mesma, algo que é contra a ética, às vezes algo que é contra a moral, como que podemos acreditar? E às vezes a pessoa está ali na ignorância: não, porque eu tenho orado, eu tenho buscado, Deus fala comigo também. Como? Vamos lá para a palavra. Se você diz o tempo todo que Deus está falando com você, mas você está agindo fora da palavra, não é Deus que está falando com você, minha irmã. Não é Deus que está falando com você, meu irmão. Se você diz que Deus está falando com você, mas você maltrata a sua esposa, Deus não está falando com você. Não está. Esse é o caso de pessoas que entregam profecias. Se aquela profecia não bate com o que a palavra de Deus diz, então aquela profecia não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Paulo tinha tudo para ficar na ignorância dele, mas ele não ficou. Ele tinha tudo para falar: não, eu estou no caminho certo, eu não devo nada para ninguém. Se eles quiserem me perseguir, eles que me perseguem. Mas não, ele foi lá e fez aquele voto junto com aqueles rapazes, mostrando que ele estava em paz com Deus e que ele queria estar em paz com os homens também. Que ele continuava zeloso da lei, das tradições de Moisés. Que ele, como rabino, bom rabino que era, ele continuava como cumpridor da lei. Embora Deus chamou ele para um ministério com os gentios. E para um ministério com os gentios é não obrigar os gentios a serem judeus, a viverem como judeus. Ele não podia judaizar ninguém, porque naquela época tinha judeus querendo judaizar os gentios. Obrigar os gentios a viverem como judeus, a circuncidarem, alguns até mudarem de nomes. Vocês não podem comer isso, não podem comer aquilo. E Paulo falava: não, os gentios vão viver como gentios. Mas eu sou judeu. Sim, eu reconheço que eu sou judeu. E eu vivo como judeu. Então ele mostrou naquela época. Mas ele não tinha obrigação de fazer isso. E o que eu quero que você aprenda é isso, que tem coisas que nós não temos obrigação de mostrar nada para ninguém. Mas nós temos sim, pela sabedoria, evitar confusões ao nosso respeito. Evitar disse-me-disse, falatórios, né? Evitar falatórios, evitar disse-me-disse, conversas fiadas ao nosso respeito. Nós temos sim. Então, se alguém tem alguma coisa contra você, minha irmã, e se depende de você ir lá e ter uma conversa com essa pessoa, vá lá e conversa. Procura se explicar em nome do Senhor Jesus. Procura expor. Não se esconda atrás de Deus. Não se esconda atrás daquilo que Deus falou para você. Só para você, onde só você tem a certeza. Porque aquilo que Deus falou com você é só você que sabe. O outro não sabe. Assim, o chamado de Paulo, só ele sabia. E ele vivia esse chamado. Aos poucos, quando esse ministério foi crescendo, o pessoal realmente foi comprovando. Mas o que Deus falou para ele é só ele que sabia. Então não se esconda atrás disso. Vai lá e se conserte com seu irmão. Vai lá e tente se explicar para ele. Para que a paz venha reinar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Às vezes, minha irmã, você precisa ter esse conserto com o seu marido. Às vezes é com uma amiga. Às vezes é com um irmão em Cristo. Às vezes é com um familiar seu. Entendeu? Fala: olha, eu vou te explicar por que eu estou agindo dessa forma. É por causa disto, disto e disto. Tá bem? Então, como é bom a gente poder ouvir conselhos. Paulo ouviu o conselho dos líderes da igreja. E ele fez exatamente como eles pediram. E aí a paz, pelo menos para Paulo ali, foi estabelecida naquele momento. Amém? Então a paz só depende de nós. Só depende de nós. Então vamos orar em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, minha irmã e meu irmão, do Salmo 128.
Vamos orar e vamos agradecer ao nosso Deus, mas primeiro, irmãs e irmãos, sejam os nossos colaboradores, ajude-nos a evangelizar, se inscrevendo e deixando o seu like no nosso canal. Muito obrigada, vamos orar. Meu Deus, muito obrigada. Ensina-nos a fazer votos, ensina-nos a ser gratos, ensina-nos a ouvir a Tua voz e discernir a Tua voz e ensina-nos a ouvir conselhos das pessoas mais velhas, das pessoas que estão aptas a nos aconselhar, de irmãs e irmãos que estão da direção do Senhor, que possam nos aconselhar, Senhor, e que saibamos ouvir os Teus conselhos. Te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome. Senhor, nesse momento nós estamos orando como igreja para a libertação de filhos e filhas das drogas. São irmãs, mães, pais, clamando por seus entes queridos que estão no fumo, no álcool, no crack, na cocaína, na maconha e todo tipo de droga, Senhor. Te pedimos como igreja, no nome santo de Cristo Jesus. Senhor, também queremos orar para irmãs que estão em tratamento de câncer. Câncer de mama, de útero, de ovário. Irmãos em tratamento de câncer de próstata. Que o Senhor possa curá-los, Senhor. Interferir e sarar o organismo dos nossos irmãos e que não haja sequela, Senhor, que eles possam ser curados no nome santo de Cristo Jesus. Também estamos orando para irmãs e irmãos que estão em tratamento de diabetes e lúpus, que o Senhor possa nos livrar das sequelas dessas doenças, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Te pedimos também para as nossas irmãs grávidas que o Senhor possa tirar do organismo dela toda e qualquer alteração de pressão, diabetes gestacional, que o Senhor possa reverter todo esse quadro de problemas, que elas tenham gravidezes abençoadas, que os seus bebês, as suas filhas, os seus filhos, os seus bebês sejam bebês abençoados, bebês sadios, com muita saúde, muito vigor, e eles serão bênção na geração deles, eles serão a alegria dos seus pais, Senhor. Serão crianças abençoadas, inteligentes, crianças que darão alegria aos teus pais. Serão as crianças do Salmo 128, Senhor. Também queremos orar para os nossos irmãos que estão em tratamento de depressão, de esquizofrenia, de distúrbios neurológicos. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor, restaurando os neurônios, fazendo os novos neurônios, meu Pai. Tudo é possível ao que crê e tudo é possível ao Senhor. Te pedimos também para os nossos idosos que estão desenvolvendo Alzheimer, que essa doença seja barrada, Senhor. Que os nossos idosos voltem a ter mentes saudáveis, mentes abençoadas, porque eles são fonte de bênçãos para nós. Oramos também, Senhor, e te pedimos para os nossos irmãos que estão na fila do SUS, esperando cirurgias, meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los, que essas cirurgias saiam o mais depressa possível e que não haja sequela no organismo deles devido a tanta espera. Também estamos pedindo proteção das nossas crianças, Senhor. Proteja, Senhor, as nossas crianças dos pedófilos, dos sanguinários, dos violentos, dos sequestradores, de toda malignidade humana, Senhor. Ensina para esses pais que os filhos são bênção do Senhor, que eles aprendam a cuidar e preservar a integridade física e moral dos seus pequenos. Nós te pedimos no nome de Jesus como igreja. Não aceitamos, Senhor, essa lei do aborto no nosso país. Não aceitamos dar nossos filhos para Moloque, Senhor. Livra as nossas crianças ainda no útero das suas mães dessa maldade, dessa imundície, dessa covardia, Senhor. Que caia por terra todo e qualquer espírito abortivo. Tende misericórdia, Senhor. Também te pedimos para os nossos adolescentes que estão na rebeldia, afrontando os pais, Senhor. Dê saúde mental para esses jovens, Senhor, inteligência para que eles sejam bons alunos e tire deles toda e qualquer rebeldia. Tire também deles vícios, Senhor. Já tem adolescentes viciados no fumo e no álcool, na pornografia. Tende misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. Também oramos, Senhor, para a aposentadoria de irmãos e irmãs que estão precisando, dessa minha irmã em especial que vai fazer
agora no mês de fevereiro, vai ter encontro com esse juiz para poder assinar os documentos para que ela possa aposentar. Ela vai ter audiência. Nós te pedimos como igreja, Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa irmã. Te pedimos para os nossos empresários, Senhor, que o Senhor possa aumentar a clientela deles, dos empresários e das empresárias, para que eles sejam ricos e abastados e possam contribuir no seu reino, sustentando missionários, missionárias, profetas e profetisas, Senhor. Te pedimos portas de empregos para os nossos irmãos que necessitam de um trabalho, Senhor. Nossos irmãos e as nossas irmãs estão precisando de um trabalho para ter o seu pão de cada dia. Também te pedimos, Senhor, a restauração de casamentos, que o Senhor possa restaurar o casamento das nossas irmãs e dos nossos irmãos. Casamento é propósito do Senhor, do diabo é só destruição e divórcio. Não aceitamos divórcio no meio das nossas famílias, Senhor. O Senhor odeia divórcio. Nós te pedimos, restaura o casamento das nossas irmãs e dos nossos irmãos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, também queremos orar para Israel, que o Senhor possa proteger Israel, Senhor, que o Senhor possa ordenar miríades e miríades de anjos para guardar seu povo, meu Pai, guardar Jerusalém, todo Israel, guardar essas pessoas. É um bebê de 1 ano, é o homem, é a mulher, é jovem, é criança, é idoso, que ainda estão na mão dos sequestradores, Senhor. Que o Senhor possa guardá-los como a menina dos teus olhos, Senhor. Não deixe o inimigo avançar sobre eles e maltratá-los, Senhor, e machucá-los, Senhor, e agredi-los, Senhor, e violentar essas mulheres, Senhor. Tende misericórdia, Senhor, no nome de Jesus. E que essa guerra acabe, que Israel saia vitorioso, Pai. Nós te pedimos como igreja, te pedimos também para os seus filhos, suas filhas, onde estiver um judeu, uma judia, que o Senhor possa estar protegendo eles do antissemita, Senhor. A casa, o comércio, as crianças, Senhor, proteja o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Pai, oramos também para o nosso país, que o Senhor possa abençoar os nossos políticos, Senhor, do vereador até o mais alto cargo da nação. Dê sabedoria para os nossos governantes, que eles façam leis justas para abençoar o pobre e o necessitado, para tirar o pobre das áreas de risco, das encostas, dos morros, Senhor. Que eles tenham moradia, Senhor, seguras, que eles possam fazer leis para beneficiar o pequeno, o médio, o grande agricultor, Senhor. Tende misericórdia do povo brasileiro, Senhor. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Oramos também para o SUS, que o Senhor possa abençoar o SUS, que o Senhor possa abençoar os nossos médicos e as nossas médicas e todo o corpo clínico, Senhor. Dê inteligência, sabedoria para os médicos, que eles tenham visão de águia para poder diagnosticar-nos as doenças, Senhor. Que tenhamos equipamentos de ponta, Senhor, para fazer diagnósticos precisos, remédios de última geração, remédios precisos para poder combater os males que nos afligem e que não sejam remédios para poder trazer mais sequelas para os nossos organismos, mais efeitos colaterais. Que sejam remédios abençoados no nome de Cristo Jesus. Te pedimos também, Senhor, para os nossos irmãos e irmãs que estão no exterior, que estão na Europa, Senhor. Toda a Europa, Portugal, França, Itália, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, Senhor, América Latina, Senhor, onde tiver um irmão, uma irmã nossa, uma criança, Senhor, que está indo para a escola, livre-os de todo ataque do perverso, Senhor, de todo ataque de xenofobia. Não deixem eles serem agredidos com racismo, Senhor, com preconceitos por serem estrangeiros. Guarde os nossos irmãos e as nossas irmãs no exterior. Oramos também para a igreja brasileira, Senhor, para a nossa igreja, para a minha denominação, para a denominação de todos aqueles que estiverem ouvindo esta oração. Que o Senhor possa derramar sobre os nossos pastores bênção, Senhor, santificação. Nossos pastores e pastoras sejam homens e mulheres abençoados, Senhor, e que não haja pregação de heresia nos teus púlpitos, Senhor. Tira do nosso meio todo lobo em pele de cordeiro. Abençoe a família dos nossos pastores e das nossas pastoras, Senhor, com filhos do Salmo 128, que eles sejam bênçãos, Senhor, para poder abençoar a igreja do Senhor. Tende misericórdia, Senhor.
Senhor, vamos entrar no Shabat. Te agradecemos por esse período de descanso, de refrigério que o Senhor gentilmente deixou para nós. Muito obrigada, Senhor. Tu és um Deus misericordioso. Te agradecemos e louvamos o teu santo nome, no nome santo de Cristo Jesus. Meu irmão, fique bem, fique na paz, que Jesus nos proteja. Um beijo.